Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu continuo conversando com a Lúcia Garcia, que é economista e técnica do DIEESE, e a gente vai continuar falando sobre as facetas da informalidade. Porque no programa passado, que durou 20 e tantos minutos, quase 30, eu perguntei assim, Lúcia, o que é informalidade? E acabou. E aí foi só isso, o restante, a gente ficou junto aqui, você e eu, tentando entender o que era informalidade, com tudo que a Lúcia trouxe de conhecimento para a gente. Então a gente volta, e eu queria que, para começar, para quem não assistiu o outro programa, que pode assistir nas plataformas digitais da TV Petrópolis, da Comunicação Livre, pode dar um Google, Trabalhador em Foco, informalidade, vai encontrar. Mas para quem não vai fazer isso, Lúcia, assim, de forma muito rápida e breve, informalidade não é só o moço do churrasquinho. Não, não é só, né? A informalidade, esse guarda-chuva, né? Como nós conversamos, é um conceito guarda-chuva, ele se tornou muito amplo e muito complexo, porque ele abarca tanto o moço do churrasquinho, né? Sim, Quanto profissionais que vieram de anos de assalariamento, que hoje romperam seus contratos e estão assumindo a posição de consultores através de contratos de pessoas jurídicas. Também temos aí aquelas pessoas que organizam negócios mais estruturados, né? As cervejarias de Petrópolis, por exemplo, com as suas famílias, né? As pequenas unidades produtivas que articulam mão de obra familiar. Temos também as pessoas que estão hoje dirigindo pelas grandes empresas de plataforma, Uber, 99, InDrive, enfim, nós temos aí uma miríade de possibilidades de engajamento produtivo, né? Então, no último programa, nós falamos sobre esta complexidade, não é? E acabamos concluindo que informalidade acaba sendo um cobertor muito amplo, né? Que trata de coisas muito diversas e coisas que, em termos de volume, né, já atingem um quarto da força de trabalho no Brasil. perfeito. Ocupada. Agora há pouco saiu uma pesquisa nova sobre a questão do emprego, trabalho e renda do brasileiro nesse primeiro trimestre de 2023. O que você observa de tendências? Porque todos os jornais de grande porte, que raramente ficam falando do pobre, do trabalhador, da informalidade, está todo mundo falando disso por conta desse balanço de primeiro trimestre. Mas eu queria que você me falasse dessas tendências. O que esse material diz e que a gente já sabia? Bom, em primeiro lugar, o desemprego que cresceu na pandemia, ele deu uma recuada, mas ele tem muita resistência a cair. Então, nós temos um desemprego alto e crônico. Esse desemprego alto e crônico tem tudo a ver com um momento de mudança tecnológica e de dificuldades econômicas no mundo inteiro, né? Também dialoga muito com as dificuldades econômicas brasileiras, né? Porque a gente sabe que com essa taxa de juros nós não conseguimos crescer, e isso acaba redundando em desemprego. Mas também ocorreu uma certa recuperação da ocupação, mesmo que leve, por conta desses trabalhos que não são os trabalhos com carteira assinada, que são o nosso foco aqui nesse programa. E essas formas de inserção também estão demonstrando que vieram para ficar. Eles são a viração do brasileiro, né? É como a população ocupada no Brasil se vira para obter uma renda. Então, nós temos aí um ligeiro aumento da massa de rendimentos no Brasil, porque a inflação já recuou, já deu sinais de que nós estamos num patamar alto de preços, porque a dona de casa, o dono de casa sabe, o preço da batata subiu
E se a Uhum. inflação não continua, não é que ela vai recuar de preço, ela só deixa de crescer na mesma intensidade com que vinha crescendo o preço. Portanto, o trabalhador, ele perdeu o poder aquisitivo nos últimos tempos, mas está desacelerando essa piora, vamos dizer assim. E, por outro lado, as ocupações, os empregos contabilizados pelo IBGE, eles têm essa qualidade que a gente estava chamando Kinder Ovo, né? Ou seja, ele é uma casquinha vagabunda de chocolate, né? E um brinquedinho que não te agrada por dentro. Então, é esse trabalho, que é um trabalho de baixa qualidade, associado a uma inflação que dá um pouquinho sinais, né, de que vai nos dar um fôlego, né, para que a gente possa, faz um cenário de pasmaceira econômica, né? Esse cenário de pasmaceira econômica que cria uma insatisfação, obviamente, ele é importante agora para o debate que se instala no país, não é? Para o debate da informalidade, para a discussão de bem-estar social e para a governabilidade, né? Lembrando que o atual governo ganhou por um triz e ganhou pela mão dos mais pobres, mas numa coalizão com parte da classe média. Quando você não tem bolo que cresce, não é? Você não consegue satisfazer ninguém, nem o trabalhador que esperava uma melhora de vida e muito menos a classe média, que nunca a classe média em nenhum momento quer perder. E ela é sempre uma traíra, como a gente sabe. Então, isso cria um estado de instabilidade política no país. Então, é por isso que o tema do mundo do trabalho, o mercado de trabalho, e um tema tão caro a nós, dirigentes e assessores sindicais, ela sempre volta à pauta, né? Então, nós temos hoje essa linkagem, né? O mercado de trabalho, ele precisa melhorar porque está muito relacionado com a governabilidade, com a paz no país. Perfeito. Quando a gente entende essa informalidade em tantos níveis diferentes, se a gente pensasse o que isso prejudica para o trabalhador efetivamente, acho que a gente consegue trazer isso mais para a realidade do nosso telespectador. Ele já entendeu que a informalidade é grande, ele já entendeu que o mercado de trabalho, essa coisa estranha que tem um nome que está sempre aparecendo em todo lugar, o mercado de trabalho, como se fosse quase que uma pessoa física, né, que resolvesse as coisas, mas quando isso tudo acontece e essa informalidade se estabelece para tanta gente no país, de que forma que o trabalhador, mesmo trabalhando 8 horas por dia, 5 dias na semana, né, de que forma que isso prejudica ele na prática? Bom, em primeiro lugar, a informalidade, ela é a concretização do desejo do capitalismo no mundo inteiro de reduzir o custo do trabalho, né? Então, reduzir o custo do trabalho significa o trabalhador receber menos remuneração, menor remuneração, e ter menor ou itens, né? Decresce os itens de proteção ao trabalho. Na prática, você ganha menos, você trabalha mais, não é? E você, ao trabalhar menos e trabalhar mais, você tem, na verdade, ou que estender a jornada de trabalho para o mesmo contratante. Então, você faz o produto A e recebe X. Para você ganhar 2X, você vai ter que fazer um produto Y também para este mesmo contratante. Ou você vai ter que oferecer o seu produto X para este contratante, para aquele contratante e aquele outro. Então, você passa a ser uma pessoa que circula no mercado de trabalho com uma jornada estendida. Por quê? Porque a renda que você obtém de cada contratante não compõe o que antes você ganhava como salário para uma jornada de 8 horas ou 40 horas ou 44 horas semanais. Então, o trabalhador informal é, antes de tudo, um sujeito que tem muitas horas de trabalho para receber pouca renda, o que já é algo muito concreto, porque isso significa a mesa, a escola,
as condições de vida do trabalhador. Além disso, esse trabalho ele é instável. Por quê? Porque o seu empregador ou seu cliente, ele pode chamar você e dizer, olha, lamentamos muito, a nossa jornada até aqui foi maravilhosa, mas agora, neste momento, eu não tenho condições de ficar com você. Em outro momento, com certeza eu vou chamá-lo. E você, ao perder esse vínculo, você não tem nenhum item, nenhum colchão, não é, de segurança, né? Quer seja um seguro, não é? Uma renda de desemprego, quer seja qualquer garantia ou poupança indenizatória. Né? Então, o trabalhador não tem proteção institucional. Ele está. Nós falamos aqui de três coisas. Nós temos mais trabalho e menos renda, nós temos uma instabilidade dos vínculos e nós temos uma ausência de proteção social. O que quer dizer que quando você está sozinho, você está sozinho. Né? Você não tem a guarida, né? E podemos ir além, né? Você não tem a guarida porque você não tem um sindicato, você não tem uma associação, então você não tem o esforço coletivo de proteção, né? Então você não tem nem a proteção institucional do Estado e nem a proteção que o coletivo lhe dá. Então você vê que não interessa que tipo de informal você é. Essas condições vão te atravessar, não é? Como indivíduo que se engaja produtivamente, né? Fora de um arcabouço institucional, né? Que te assimile. E veja bem, a gente até depois pode discutir um pouquinho no final qual é a solução para isso, né? Mas esse é um problema. Só que os problemas da informalidade não são só do trabalhador. Eles são da cidade, do Estado, da União, enfim. Isso mesmo, porque aí ótimo. Aí eu, trabalhadora, microempreendedora individual, que não tenho segurança plena do meu contrato, da renovação. Ok, a gente já entendeu no amplo macro, né? Assim, micro. Se a gente crescer um pouquinho nesse pensamento, a gente pensa para a cidade. A cidade que, de alguma forma, se beneficia com gente trabalhando formalmente de carteira assinada, porque tem algum imposto, tem algum... Isso é verdade. Então, de que forma que essa informalidade ela prejudica a cidade onde a gente mora? No meu caso, aqui, Petrópolis. Bom, em primeiro lugar, porque todo o aporte, né, de bem-estar na sociedade brasileira, ela, de um jeito ou de outro, ela vem pela mão do município. Né? Então, habitação, saneamento, calçamento, escola, ensino fundamental, posto de saúde, assistência social, tudo aquilo que nós precisamos vem pela mão do município. Quando nós desmontamos o assalariamento e não montamos uma outra estrutura institucional para abrigar essas novas formas de trabalho, nós perdemos não só a arrecadação, que perpassa todos os níveis aí de governo, mas a gente perde a previsibilidade, né? A previsibilidade, ou seja, como é que você monta a sua receita tributária em nível municipal para planejar o provimento de todos esses bens públicos, né? Então, você perde essa perspectiva. Além disso, você perde a perspectiva porque você afeta a condição de patrimônio, de circulação e de consumo da população. É importante a gente dizer que, em nível municipal, nós temos tanto o IPTU, né, o patrimônio sobre os bens imóveis, e nós temos o ISSPN, tá? Que é o Imposto sobre Serviços de toda a Natureza. Né? Então, uma parcela importante dos serviços
né, são recolhidos pelo município. Então, nós temos aí um prejuízo ao planejamento público, né, à orientação pública, à instabilidade pública, além de explodir sobre as costas do município todas aquelas demandas sociais, né, que vão decorrer da falência de uma sociedade não planejada. Então, nós estamos falando de uma família que, em uma determinada circunstância, tinha filhos numa determinado estabelecimento escolar e agora vai demandar da municipalidade. Nós temos uma migração para a saúde pública. Sim. Nós temos uma demanda sobre a assistência social, não é? Nós temos uma demanda crescente, portanto, para os municípios, sem que haja um novo pacto federativo articulado a isso, né? Também nós podemos estender esse prejuízo para outras camadas, né, do Estado brasileiro, né? Por quê? Porque toda a estrutura de governança no Brasil, assim como no mundo inteiro, ocidental pelo menos, está calcado na ideia de um emprego estável, né? Então, num recolhimento estável para a Previdência Pública, não é? Num processo de recolhimento de renda da Seguridade para o seguro-desemprego, num recolhimento da Seguridade para eventuais acidentes do trabalho e adoecimentos do trabalhador. Portanto, a estrutura de governança, a tributação, né, ela, inclusive o imposto de renda, as rendas do trabalho, né, elas estão calcadas sobre o mercado de trabalho e sobre uma ideia de renda estável e emprego estável. Então, quando nós desmobilizamos, não é, uma estrutura que foi montada, não é, na virada do século XIX para o século XX e, posteriormente, articulada e assentada depois da Segunda Guerra Mundial, e nós não colocamos nada nesse lugar, nós só podemos sentir o que nós estamos sentindo hoje, que é o chão está fugindo debaixo dos meus pés. Eu sei que eu fui para a escola, eu sei que eu fui uma geração que ultrapassou dificuldades, mas que chegou até aqui. Mas o que eu posso dizer para o meu filho e para a minha filha? Né? Eu não tenho previsibilidade alguma para o futuro. Né? E essa ausência de previsibilidade, ela veio empacotada nos últimos anos, né, por uma embalagem de liberdade e de flexibilidade. E somente agora, né, os trabalhadores dão conta de que isto, na verdade, é um grande embuste, que nós estamos, na verdade, completamente inseguros. Conversar com você, gravar com você, o Trabalhador em Foco, é definitivamente uma delícia. Eu adoro. Mas é extremamente prejudicial para a minha saúde mental. Por que para a minha saúde mental? Porque eu saio daqui pensando, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, enquanto terceiro grau completo com pós-graduação, que estudei, que fiz e que aconteci, mas que olho de verdade para o mercado de trabalho e não sei o que responder para o meu filho de 18 anos. Quando ele fala assim, mas mãe, você trabalha 12, 14 horas por dia, todos os dias da semana, e às vezes ainda faz evento no final de semana, e como assim a gente está apertado? Ou como assim não tem dinheiro sobrando ou vazando pelos ladrões, né? Né? Porque é isso, porque essa estrutura, ela pega o trabalhador informal do churrasquinho, pega a Carla, quase todos os colegas jornalistas, e às vezes a gente não avalia. E é muito interessante porque eu trabalho com comunicação há 21 anos e eu trabalho
com a minha empresa, com o meu CNPJ, sozinha há 15. E 15 anos atrás, a minha mãe me incentivou muito a trabalhar por conta própria, porque eu ia ser empreendedora. Isso ia ser muito legal. E a gente está falando de uma mudança de 15 anos, que 15 anos atrás as pessoas não pensavam que ia chegar nesse momento em que a gente está vendo agora que o empreendedor de pequeno porte, ele na verdade nada mais é do que uma pessoa que está embaixo desse guarda-chuva estranho que a gente chama de informalidade. Agora, a gente falou que prejudica a cidade, que prejudica o Estado, que prejudica o país, que os prejuízos econômicos são complexos, os sociais vão juntos. A gente falou das modalidades de informalidade. A gente já está chegando no final do programa, a gente tem 5 minutos ainda. E eu queria saber, Lúcia, existe forma de resolver isso em médio prazo? Porque em curto, a gente sabe que curto prazo, só lavar a louça que é rápido, dependendo da louça. Fora isso, tudo tem que ser um médio prazo, principalmente numa estrutura de mercado de trabalho, de trabalhadores e tal, não sei o quê. Tem como resolver? Como resolver? A gente está caminhando para isso ou a gente está só estudando o problema que a gente chegou? De fato, nós não temos ainda uma solução, porque para ter uma solução, nós temos que ter uma convergência no diagnóstico do que nós vivemos, né? E nós estamos, em que pese termos passado pela pandemia, por grandes dificuldades recentemente, a ficha, principalmente do movimento sindical, vamos dizer assim, que é o nosso ator, né, privilegiado, né, ele ainda não, a ficha ainda não caiu sobre o quadro do mundo do trabalho atualmente, né? Nós, infelizmente, ainda estamos falando, não é, por e para um segmento de trabalhadores que está cada vez menor e, portanto, menos expressivo na sociedade, que é o trabalhador que tem proteção plena, né? Então, o movimento sindical brasileiro, ele é quase como um organismo de Estado, né, especializado no atendimento desses segmentos. Né? E nós não estamos, portanto, ainda com um diagnóstico pronto, como tu dizes, não temos uma convergência, não construímos consensos. A solução social, ela só vem depois de um consenso social, né? Pois que nós concluímos coletivamente, não é, que é esse o quadro para que nós possamos ter soluções. Agora, da minha perspectiva como pesquisadora, eu posso te dizer que não há volta atrás, né? Então, nós não voltaremos a um assalariamento amplo como solução dos nossos problemas. Nós podemos construir um novo arcabouço institucional protetivo para trabalhadores que vão operar cada vez mais comunidades produtivas, não é? E incentivar no futuro que trabalhadores que possam atuar de maneira associativa e cooperada o façam. Né? Então, nós teríamos, por exemplo, não é, uma associação de pessoas que vendem lanches de rua. Então, o nosso moço do churrasquinho não estaria tão sozinho se ele pudesse comprar os insumos coletivamente, pudesse investir na carrocinha através de incentivos sociais, enfim, ter o selo da carrocinha, o reconhecimento da carrocinha como um patrimônio, não é, imaterial, né, cultural da cidade de Petrópolis, por exemplo, não é? Quando nós tivermos os jornalistas em cooperativa e em associação, né? Então, se nós tivermos outras formas de reconstruir o coletivo, não como empregado assalariado sob a batuta de um capital, mas que a gente possa construir um outro coletivo, não é? Uma outra forma e uma outra sociabilização.
Então, o caminho é longo, mas quem sabe, não é? Os nossos filhos possam ter uma sociedade melhor. Maravilha. Lúcia, muitíssimo agradecida. É sempre um imenso prazer conversar com você. Adoro de verdade, uma mulher economista, pesquisadora do Diese, que sempre traz para quem está em casa tanto conhecimento. E aí vou dizer, cada vez mais a equipe do Diese, por meio da tecnologia da gente conseguir gravar online, como é fácil. Eu estou aqui em Petrópolis e você está em qualquer outro lugar, e eu falo com o Cloviomar e com tantos outros técnicos do Diese. Como é que isso vem sendo bom para a gente oferecer um produto final de qualidade para o telespectador? E aí, uma fala pessoal, como eu estou me transformando com esse conhecimento que vem mastigadinho para mim, assim, com rigor de pesquisa, com cuidado e com carinho. Obrigada de verdade por despender do seu tempo para compartilhar das suas pesquisas e dos seus estudos. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. É um prazer conversar contigo e com toda a tua audiência. Obrigada de verdade, Lúcia, até breve. Obrigada a você de casa, espero que você tenha entendido que o caminho é longo, mas não importa se o caminho é longo se a gente der um passo de cada vez. É só isso. Vamos um passo de cada vez, só não pode ficar parado, porque aí sim o caminho vai ser sempre longo, se a gente não caminhar. Obrigada, Lúcia, obrigada a você de casa, um beijo grande, até o próximo programa. Tchau, tchau.